Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 18 e nessa aula nós vamos estudar os sais e os óxidos. Apenas contextualizando com o que a gente viu na química, até o momento eu disse para vocês que a gente está estudando uma parte da química que nós chamamos de química inorgânica e eu disse que a gente ia ver nessa parte 4 classes de substâncias distintas. A primeira classe são os ácidos, a segunda, as bases, a terceira, os sais e a quarta, os óxidos. E se vocês separarem, gente, nós já estudamos as duas primeiras classes de compostos, que é o que nós chamamos de ácidos e bases. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar as duas classes restantes, que é o que nós chamamos de sais e óxidos. E para a gente começar, vamos trabalhar o próximo item dessa lista, que é o que nós chamamos de sais. Só que, pessoal, se eu perguntasse para vocês o que é um sal, vocês saberiam me responder? Bom, eu acredito que a maioria de vocês não saibam me explicar o que é um sal em termos químicos. Porém, eu tenho quase certeza que quando vocês veem esse tipo de pergunta, a primeira coisa que vem na mente de vocês é o sal de cozinha. E até faz sentido, porque o sal de cozinha é o exemplo de sal da natureza que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Então, é bastante comum a gente associar a palavra sal diretamente com o sal de cozinha. Porém, como eu acabei de dizer para vocês, sais é uma classe de compostos químicos, ou seja, na natureza existem inúmeras substâncias que podem ser classificadas como sais. E na aula de hoje eu vou trabalhar com 4 exemplos de sais que nós podemos obter a partir de transformações da natureza. O primeiro exemplo de sal, que talvez seja o mais famoso, é o que a gente chama de cloreto de sódio, que tem fórmula química NaCl, e como eu já disse para vocês em aulas anteriores, o cloreto de sódio é a principal substância do sal de cozinha. Então, galera, o sal de cozinha é formado basicamente por cloreto de sódio. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nas fórmulas químicas desses sais que eu vou trazer para vocês. Porque a partir da composição, nós podemos definir o que vem a ser um sal. Vamos lá, o segundo exemplo de sal que eu trouxe na aula de hoje para vocês é o sulfato de cobre. E o sulfato de cobre possui fórmula química CuSO4. E galera, o sulfato de cobre é um exemplo de sal muito interessante, porque naturalmente os cristais desse sal possuem uma coloração azul. E não é qualquer azul, gente. É um azul muito bonito. Eu não sei se dá para vocês enxergarem direito aqui pela essa imagem, mas se vocês tiverem curiosidade, procura no Google ou no YouTube sulfato de cobre, que vocês vão ver melhor os cristais desse sal. Tranquilo? Além do cloreto de sódio e do sulfato de cobre, eu trouxe outro exemplo de sal, que é o que nós chamamos de cloreto de potássio. A fórmula química do cloreto de potássio é KCl. E se vocês separarem, o cloreto de potássio é bastante similar ao sal de cozinha, tanto na forma física quanto na coloração. E por fim, eu trouxe um último exemplo, que é o que nós chamamos de carbonato de cálcio, que também é um exemplo de sal, e a fórmula química do carbonato de cálcio é CaCO3. E nesse caso também, a aparência física dele é similar tanto do cloreto de potássio quanto do cloreto de sódio. Então, galera, a partir de agora, quando vocês pensarem em sal, não pensa somente no sal de cozinha. Sal de cozinha é apenas um exemplo de um composto que eu posso classificá-lo como sal. Porém, na natureza, existem uma infinidade de substâncias que pertencem a essa classe de compostos que eu chamo de sais. Então, galera, sal não se limita a sal de cozinha. Existem inúmeros sais na natureza. Tranquilo? Bom, agora que a gente já viu alguns exemplos, vamos finalmente responder a nossa pergunta. Afinal de contas, o que é um sal? Bom, para a gente chegar na definição química de um sal, a primeira coisa que a gente precisa entender é como esses compostos que nós classificamos como sais se comportam quando nós dissolvemos esses compostos em água. Tudo bem? Então, a primeira coisa que vocês têm que imaginar a partir de agora é que a gente vai pegar cada um desses sais e vai dissolver em água. O próximo passo é a gente analisar a composição de cada sal e analisar o que nós chamamos de dissociação de sais em água. E galera, essa dissociação de sais em água vai ser bastante similar àquela dissociação que a gente viu quando a gente colocava uma base em água. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou pegar o meu primeiro exemplo, que é o cloreto de sódio, e vou representar a dissociação desse sal em água. Então, galera, agora pensa comigo. Se eu pegar sal de cozinha, que possui cloreto de sódio em sua composição, e dissolver na água,
o que vai acontecer? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir as cargas dos íons que compõem a estrutura do NaCl. E galera, agora uma dica já aproveitando a aula passada. Toda vez que você quiser determinar a carga de cada íon em uma substância, principalmente numa substância iônica, o que vocês podem fazer? Divide a fórmula química em duas partes. E na química é bastante comum a gente representar primeiro o íon positivo e depois o íon negativo. Então, mesmo que você não saiba qual íon é o positivo e qual é o negativo, parte dessa premissa, que primeiro nós escrevemos o íon positivo e depois o íon negativo. Então, quando eu pego o sal de cozinha e dissolvo ele em água, o que acontece? As moléculas de água se aproximam da estrutura de NaCl e, assim como acontecia com os ácidos e as bases, a água é capaz de separar o íon positivo e o íon negativo. Então, depois que entra em contato com a água, o que acontece? A água consegue separar o íon positivo, que é o sódio, do íon negativo, que é o cloro. Então, quando eu dissolvo NaCl em água, eu separo o Na positivo do Cl negativo. Tranquilo? E o mesmo vale para os demais sais. Se eu pegar, por exemplo, o cloreto de potássio e colocar em água, o que vai acontecer? A água vai se aproximar do cloreto de potássio e vai separar os íons positivos e negativos. E lembrando, como eu sei qual é o positivo e qual é o negativo, geralmente nós escrevemos na parte esquerda, ou seja, no início da estrutura, o íon positivo e depois, na direita, o íon negativo. Então, quando eu coloco o KCl em água, o que acontece? A água é capaz de separar os íons positivos, que é o K, e o íon negativo, que é o Cl. Então, quando eu coloco cloreto de potássio em água, eu irei formar K+ e Cl-. A mesma coisa também funciona para o sulfato de cobre. Se eu colocar o sulfato de cobre em água, o que vai acontecer? A água vai ser capaz de separar os íons positivos e negativos. Lembrando que o íon positivo é aquele da esquerda da minha estrutura e o íon negativo é aquele da direita da minha estrutura. Beleza? Então, quando eu colocar o sulfato de cobre em água, o que vai acontecer? A água vai ser capaz de separar o íon positivo, que é o cobre 2+, do íon negativo, que é o SO4 2-. Então, quando eu coloco sulfato de cobre em água, vai formar CO2+ e SO4 2-. Tranquilo? Galera, o que eu quero que vocês observem? Observem os íons formados quando a gente coloca sal em água. E por que é importante a gente analisar esses íons? Porque nós podemos pegar a dissociação de sais e comparar com a dissociação das bases e a ionização dos ácidos para tentar definir o que vem a ser um sal em termos de composição química. Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever primeiro a dissociação de um sal que a gente acabou de fazer, que é o cloreto de sódio, e nós vimos, então, que quando eu coloco cloreto de sódio em água, a água é capaz de separar o íon positivo, que é o Na, e o íon negativo, que é o Cl. Agora, vamos analisar o que acontece quando nós colocamos uma base em água. E, galera, agora bastante atenção. Lembra do conceito de base de Arrhenius. Quando eu coloco uma base em água, o que vai acontecer? A água vai separar também o íon positivo. Nesse caso, o íon positivo é o que está na esquerda, que é o Na+. Porém, ela vai separar o íon negativo, que é o OH-. E vocês lembram qual era a definição de base no conceito de Arrhenius? Base é toda substância que em água libera OH-. Então, OH- está relacionado com as propriedades básicas das substâncias. E, pessoal, agora fazendo a ionização para os ácidos, o que a gente tem? Vamos pegar, por exemplo, o HCl. Quando eu coloco o HCl em água, a água também é capaz de separar a parte positiva da negativa. Então, irá formar H+, que é a parte positiva, mais Cl-, que é a parte negativa. Lembrando da aula passada, nesse caso, há a formação de H+ no meio, e pela definição de Arrhenius, ácido é toda substância que em água libera íons H+. Então, no caso, gente, o que caracteriza um ácido é o íon H+, o que caracteriza uma base é o íon OH-. No mesmo sentido, agora vamos analisar o sal. Agora, pegando a sua ideia, vamos analisar o sal. No caso do sal, eu formo Na+ e Cl-. Se eu quiser agora tentar determinar o que é um sal, basta eu comparar com a base e com o ácido. Porque ácidos são substâncias que em água libera H+. Bases são substâncias que em água libera OH-.
E sal, gente, em água, libera H+ ou H-? Não, né? Sal vai liberar íons diferentes de OH- e diferentes de H+. E a partir dessa comparação bastante simples, nós somos finalmente capazes de determinar o que é um sal. Então, na química, sais são substâncias capazes de liberar íons positivos e negativos diferentes de H+ e OH-. Então, galera, bastante atenção. Sais são capazes de liberar tanto íons positivos e negativos, então ele tem que liberar esses dois íons, tanto positivo quanto negativo, porém esses íons positivos e negativos têm que ser diferentes de H+ e OH-. Então agora faz sentido porque nós podemos classificar as substâncias que eu trouxe como exemplo para vocês na aula de hoje como sais. Porque como nós vimos, quando nós colocamos essas substâncias em água, tanto o NaCl, quanto o KCl, quanto o CuSO4 liberam íons positivos e negativos diferentes de H+ ou OH-. Tranquilo? Então, se essas substâncias liberaram íon tanto positivo quanto negativo, diferente de H+ ou OH-, nós classificamos todas essas substâncias como sais. Então, quais são os principais exemplos de sais que nós podemos obter da natureza? Nós temos NaCl, CuSO4, KCl, que é o cloreto de potássio, KBr, que é o brometo de potássio, CaCO3, que é o carbonato de cálcio, MgF2, que é o fluoreto de magnésio. Então, toda vez que uma substância pode liberar íon positivo e negativo diferentes de H+ ou OH-, essa substância é classificada como sal. Então, trazendo um slide comparando a definição de ácido, base e sal, o que nós podemos observar? Que ácido é toda substância que em água forma íons H+. Base é toda substância que em água libera OH-. Porém, o sal é toda substância capaz de liberar íons positivos e negativos diferentes de H+ ou OH-. Então, uma forma da gente diferenciar um ácido, uma base e um sal é comparando as fórmulas químicas dessas substâncias. Tudo bem? No caso dos ácidos, a fórmula química tem que conter um hidrogênio unido a um íon diferente. Tudo bem? Então, no caso dos ácidos, é bastante comum a gente ver o hidrogênio ser escrito no início da fórmula química, unido com o restante da minha estrutura. Então, no caso, vocês já podem analisar se uma substância é ácida olhando o hidrogênio no início da fórmula química. Já no caso de uma base, como ela tem que liberar OH-, esse OH- vem explícito e geralmente ele vem no final da fórmula. Por exemplo, NaOH, o OH vem no final, KOH, o OH também vem no final, LiOH, o OH também aqui vem no final. Então, eu já posso diferenciar um ácido de uma base dessa forma. Tranquilo? E no caso do sal, como o sal tem que liberar íons diferentes de H+ e OH-, então eu já observo que na composição do sal, nós temos sempre no início um íon e no final outro íon diferente de H+ e OH-. Se vocês repararem, todos esses exemplos e todas essas fórmulas químicas possuem no início e no final íons diferentes de H+ ou OH-. Então, essa aqui é uma dicasinha para vocês já compararem e começarem a ter uma ideia da diferença entre sal, ácido e base. Galera, então essa é a primeira forma da gente diferenciar um ácido, uma base e um sal. Porém, a gente pode diferenciar essas substâncias a partir da nomenclatura, ou seja, do nome de cada substância. Como a gente viu na aula passada, sempre que a gente tiver uma base, nós vamos ter a seguinte nomenclatura. Nós vamos sempre escrever hidróxido e o elemento que está junto com OH. No caso do NaOH, o elemento que está junto com OH é o sódio. Portanto, nesse caso, nós temos o hidróxido de sódio. O ácido é fácil da gente diferenciar, porque sempre que nós escrevemos o nome de um ácido, nós sempre vamos colocar ácido, mais o nome do elemento que está junto com o hidrogênio, com a terminação hídrico, no caso dos hidrácidos, e ico, no caso dos oxiácidos. E no caso do sal, como que nós damos nome às substâncias classificadas como sal? Então, para isso, nós temos que compreender como se dá a nomenclatura de sais. E para a gente começar, eu vou partir do nosso primeiro exemplo,
que é a substância formada por um átomo de sódio unido a um átomo de cloro. Nesse caso, a substância é um sal, porque ela libera íons diferentes de H+ e OH- em água. E galera, agora prestem bastante atenção. Quando eu escrevo a fórmula química de um sal, como eu disse para vocês, nós sempre representamos o íon positivo na esquerda e o íon negativo na direita. Então sempre fica positivo e depois negativo. Isso quando nós escrevemos a fórmula química. Porém, nesse caso, os nomes dos sais são escritos de trás para a frente. Ou seja, quando nós escrevemos o nome, primeiro nós escrevemos o íon negativo e depois o positivo. Para não ficar muito confuso, bora partir para um exemplo. Então, vamos tentar entender como nós podemos dar o nome para essa substância formada por Na e Cl. Basicamente, a gente vai seguir a seguinte regrinha. Nós vamos escrever primeiro o nome do íon negativo. Lembra que o íon negativo vem na direita e o íon positivo vem na esquerda. Então, voltando, nós vamos escrever o nome do íon negativo, nós vamos colocar a palavra D e depois escrever o nome do elemento positivo, não mais do íon. E a gente vai ver a diferença agora. Bom, mas como eu sei o nome do íon negativo? Para eu descobrir o nome desse íon, eu tenho que analisar dois casos. O primeiro caso é quando eu tenho um íon sem oxigênio na composição. Como assim? Olhem para cá, gente. Qual é o íon negativo dessa estrutura? É o cloro, não é? O cloro tem carga negativa. Nesse caso, esse íon, que é o cloro negativo, tem oxigênio? Não, né? Porque tem apenas o cloro. Então, nesse caso, quando não tem oxigênio, a gente vai considerar como sendo o nosso primeiro caso. Então, sempre que tiver um íon sem oxigênio na composição, o nome do íon vai ter o sufixo eto, beleza? Então, o nome desse sal vai ser o nome do íon negativo com o sufixo eto, D, e o nome do elemento positivo. Nesse caso, qual que é o meu íon negativo? É o cloro. Então, eu vou colocar cloro e, como ele não possui oxigênio, o sufixo vai ser eto. Se eu juntar cloro com eto, vira cloreto. Então, o Cl negativo, que é o cloro, como ele não possui oxigênio, o final é eto, o sufixo é eto, então vira cloreto. Então, seguindo a ideia, eu coloco então o nome do íon negativo, que é cloreto. Agora eu vou colocar a palavra D. Então fica cloreto, D. E agora o nome do elemento positivo. Galera, quando eu falo o nome do elemento, eu não preciso modificar para transformar num íon. Eu simplesmente vou colocar o nome do elemento que eu encontro na tabela periódica. Nesse caso, gente, o Na, se vocês olharem na tabela periódica, faz referência ao elemento sódio. Então, nesse caso, essa substância é o cloreto de sódio. Tranquilo? Então, no caso dos sais, eu sempre vou analisar de trás para frente, ou seja, sempre do íon negativo para o positivo, e eu sempre vou escrever o nome do íon negativo, nesse caso aqui é o cloreto, D, e o nome do elemento positivo. Então, essa substância é o cloreto de sódio. E o cloreto de sódio é a principal substância do sal de cozinha. Para a gente praticar, então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar agora uma substância, que é um sal, formado por K, que é potássio, e Br, que é o bromo. Então vamos lá, vamos simplesmente dividir os íons aqui. O da direita, que é o bromo, é o íon negativo. O da esquerda, que é o potássio, é o íon positivo. Se eu quiser dar o nome para essa substância, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o nome do íon negativo, mais D, mais o nome do elemento positivo. Só que a gente tem que analisar o caso que eu falei para vocês. Nesse caso, gente, o íon negativo possui oxigênio em sua composição? Não, porque ele é só formado pelo átomo de bromo, né? Então, ele se encaixa no nosso primeiro caso, que é o íon sem oxigênio na composição. Então, nesse caso, eu vou dar um nome para esse íon usando o sufixo eto. Beleza? Então, vamos lá. O íon negativo, nesse caso, é o bromo. Como ele não é formado por oxigênio, eu vou usar o sufixo eto. Se eu junto, então, bromo mais eto, eu formo o quê? Brometo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o brometo. Vou continuar o nome. Agora eu coloco a palavra D. Então, eu tenho o brometo D. E o nome do elemento positivo. Nesse caso, o elemento positivo é o potássio. Basta vocês olharem na tabela periódica. Então, nesse caso, essa substância é o brometo de potássio. Então, é bastante simples, gente. Se não tiver oxigênio no meu sal,
sempre vai ser final eto. Nesse caso, como tem bromo e potássio, eu vou ler de trás para frente, e nesse caso eu tenho brometo de potássio. Lembrem que no caso do sal é sempre de trás para frente. Então, galera, é bastante simples. Toda vez que a gente tiver, então, um íon sem oxigênio na composição, os nomes vão ser bastante similares. Nós vamos ter o íon com sufixo eto, beleza? Lembrando sempre que a gente lê de trás para frente. Então, no caso aqui do NaCl, nós temos o cloreto de sódio, NaF, que é sódio e flúor, nós temos o fluoreto de sódio, KBr é o brometo de potássio, Ki é o iodeto de potássio, MgCl2 é o cloreto de magnésio. Tudo bem? Esse é o exemplo mais fácil, que é o nosso primeiro caso, em que a gente tem íons sem oxigênio. Porém, agora vamos analisar a seguinte situação, em que eu tenho agora o íon negativo e o positivo desse sal, porém, agora o íon negativo possui oxigênio em sua composição. Então, agora nós temos um segundo caso, em que a gente tem um íon com oxigênio na composição. E, galera, a estrutura do nome vai ser bastante similar. Também vai ser o nome do íon negativo, mais D, mais o nome do elemento positivo. Só que a gente vai ter um porém. Quando nós temos íon com oxigênio na composição, o nome desse íon é variável. Não é tão mais linear como a gente viu no outro caso. Tudo bem? E só para a gente fazer o exemplo, no caso do CO3, o sufixo para esse íon é ato. Então, dando nome para esse composto, o que a gente vai analisar? Vamos analisar primeiro o íon negativo. O íon negativo ele possui carbono em sua composição. Então, basicamente, eu vou colocar aqui, ó, carbono. Beleza? Se eu pegar carbono e juntar com o sufixo ato, eu vou formar o nome desse íon, que é o nome carbonato. Beleza? Então, o CO3, que é um íon formado por carbono, possui o nome carbonato, junção de carbono com o sufixo ato. Beleza? Então, vou continuar dando nome ao meu composto. Já coloquei o nome do íon negativo, agora eu vou colocar D mais o nome do elemento positivo. Nesse caso, então, como o íon positivo é o Ca faz referência ao elemento cálcio, portanto, nós temos aqui o carbonato de cálcio. Então, carbonato de cálcio é o nome do sal formado por CaCO3. E, galera, como o nome de íon que possui oxigênio na composição é variável, não há uma forma muito prática da gente lembrar todos os nomes. Basicamente, a gente tem que treinar e assimilar o nome de cada íon com oxigênio na composição. Então, para isso, eu trouxe aqui uma tabela em que eu tenho os ânions, ou seja, os íons negativos com oxigênio, ou seja, os ânions oxigenados, e aqui eu tenho o nome de cada ânion. Então, quando eu tenho NO3, eu tenho nitrato, quando eu tenho NO2, eu tenho nitrito. Quando eu tenho SO4, eu tenho sulfato, quando eu tenho SO3, eu tenho sulfito. PO4, eu tenho fosfato, ClO, hipoclorito, MnO4, permanganato, CrO4, cromato. Como meu objetivo não é ficar trabalhando exaustivamente com vocês nomenclatura, eu não vou cobrar esses nomes aqui na lista de exercício. Eu só quero que vocês lembrem qual é o princípio básico de dar nome para sais, que é sempre colocar o nome do íon negativo, D, mais o nome do elemento positivo. E sempre a gente vai analisar a substância de trás para frente. Então, como o meu objetivo não é fazer com que vocês decorem os nomes, eu vou trazer uma tabela com o nome e a fórmula de diferentes sais, porém eu quero que vocês agora assimilem com a aplicação desse sal do nosso dia a dia. E apesar de eu não querer que vocês decorem a fórmula, eu quero que pelo menos vocês tentem associar o nome de cada composto com a sua fórmula química. Beleza? Então, o primeiro sal que eu trouxe como exemplo aqui, ó, é o bicarbonato de sódio. A fórmula química dele é NaHCO3 e ele é aplicado basicamente como um antiácido, ou seja, para curar a acidez estomacal. No segundo exemplo, nós temos o carbonato de amônio, que tem fórmula química NH42CO3. Ele é utilizado como expectorante, ou seja, ele é utilizado basicamente no tratamento de tosses. Tranquilo? O carbonato de lítio possui fórmula química Li2CO3, é utilizado como antidepressivo. Cloreto de amônio possui fórmula química NH4Cl, e essa substância funciona como um acidificante do nosso tubo digestivo. Nós temos, por exemplo,
o cloreto de sódio, que é o principal composto do sal de cozinha, porém também ele é utilizado na fabricação de soro fisiológico. Nós temos o fluoreto de estanho 2, que é o SNF2, que basicamente ele está presente no nosso dente e ele faz um fortalecimento do esmalte dental. No caso aqui eu tenho o exemplo de dois sais, tanto o iodeto de sódio quanto o iodeto de potássio. Fórmula química NaI para o caso do iodeto de sódio, Ki para o iodeto de potássio. E geralmente a gente consome esses sais como fonte de iodo para a nossa tireoide. Geralmente o iodeto de sódio e o iodeto de potássio é misturado junto ao sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, como fonte justamente de iodo para a nossa tireoide. Nós temos aqui também o nitrato de potássio, que é o KNO3, ele funciona como um diurético. Nós temos o nitrato de prata, que é o AgNO3, e ele funciona como germicidas. E aqui colocou de óleos de recém-nascido, mas porém ele funciona como germicida em geral, tudo bem? Nem sabia que era utilizado aqui no caso em óleos de recém-nascidos. Nós temos aqui também o permanganato de potássio, que é o KMnO4, e aqui no caso ele está como um antimicótico. Porém, gente, o permanganato de potássio ele também pode ser usado, por exemplo, para tratar catapora ou problemas de pele, tudo bem? Então, o permanganato de potássio possui essa aplicação. Nós temos aqui também sulfato de bário, BaSO4. Ele é utilizado para dar contraste em radiografia intestinal. O sulfato de cálcio, que possui fórmula química CaSO4, é utilizado como gesso para imobilização, ou seja, aquele gesso que a gente utiliza no tratamento de fraturas é formado basicamente por sulfato de cálcio. No caso, nós temos também aqui o sulfato de ferro 2, que é o FeSO4. Ele é utilizado como fonte de ferro para anêmicos, ou seja, pessoas com anemia. E por último, nós temos aqui nessa lista o sulfato de magnésio, que possui fórmula química MgSO4, e ele funciona como laxante. Então, galera, nós temos várias aplicações para diferentes sais no nosso dia a dia. Eu quero que vocês, a partir de agora, lembrem da fórmula química dos sais. Lembra que o sal, e eu quero que vocês associem também essa fórmula química ao nome de cada sal. Não precisa decorar esses nomes, eu acho que é desnecessário, porém é bom vocês pelo menos entender a estrutura do nome de sais, beleza? Então, só voltando naquele slide, só para a gente finalizar essa parte de sal, qual que é a principal diferença entre ácido, base e sal? Ácido é toda substância que em água forma H+, base é toda substância que em água libera OH-, e sal é toda substância capaz de liberar íons positivos e negativos, porém diferentes de H+ e OH-. E lembrem de como a gente pode diferenciar a fórmula química de ácidos, bases e sais. Então, se agora a gente voltar naquela lista de classes de compostos inorgânicos, nós já trabalhamos então os ácidos e as bases nas aulas anteriores. Na aula de hoje nós começamos a ver os sais, porém ainda falta a gente ver a nossa última classe de compostos, que são os óxidos. E galera, na minha opinião, óxidos é a classe de composto mais simples de ser estudada. Então, se você está achando um pouco complicado até o momento, relaxa um pouco, porque vocês vão ver que óxidos é bastante moleza. E para a gente começar, eu vou trazer alguns exemplos de óxidos mais comuns da gente encontrar no dia a dia. O primeiro que eu trouxe foi um que eu já falei com vocês em aulas passadas, que é o óxido de ferro. No caso aqui é o óxido de ferro 3. E o óxido de ferro compõe aquilo que nós conhecemos como ferrugem. Beleza? Então, a ferrugem é exemplo de um material óxido. E lembrando que a fórmula química da ferrugem é Fe2O3. Um outro exemplo de óxido bastante comum é o que nós chamamos de monóxido de carbono, que tem fórmula química CO. O monóxido de carbono, gente, ele é principalmente liberado em processo de combustão, que nós chamamos de combustão incompleta, que é aquele tipo de combustão que acontece dentro do motor do carro. Então, geralmente, essas fumaças que saem do escapamento do carro possuem uma grande quantidade de monóxido de carbono, que tem fórmula química CO. Um outro óxido que também é liberado em processos de combustão, inclusive em combustão que ocorre no carro, é o que nós chamamos de dióxido de carbono. A diferença do monóxido é que o dióxido de carbono possui fórmula química CO2, ou seja, possui 2 oxigênios. E o outro exemplo de óxido bastante importante da gente estudar é o que nós chamamos de trióxido de enxofre, que possui fórmula química SO3.
Galera, e esse trióxido de enxofre geralmente é liberado em grande quantidade em chaminés de indústrias. E a gente vai ver na próxima aula que esse tipo de óxido é extremamente prejudicial para diversos ecossistemas, porque ele é um dos responsáveis por aumentar e elevar o nível de acidez da chuva, tudo bem? Então, na aula que vem, a gente vai começar a ter uma ideia do que é o que nós chamamos de chuva ácida. E um dos principais causadores da chuva ácida é o que nós chamamos de trióxido de enxofre. E, galera, a partir desses exemplos, vocês são capazes de me responder o que são óxidos? Bom, para a gente tentar definir o que são óxidos, a primeira coisa que a gente pode fazer é comparar a fórmula química dos diferentes óxidos que eu trouxe no exemplo para vocês. E, galera, se vocês repararem, os óxidos são os mais fáceis da gente identificar. Por quê? Reparem o seguinte, todos esses exemplos de óxidos são formados por dois tipos de elementos distintos. No caso do óxido de ferro, que é o Fe2O3, ele é formado por dois elementos, o elemento ferro, que é o Fe, e o elemento oxigênio, que é o O. No caso do monóxido de carbono, ele também é formado por dois elementos, o elemento carbono e o elemento oxigênio. O CO2 também é formado por dois elementos, o elemento carbono e o elemento oxigênio. O trióxido de enxofre também é formado por dois elementos, o elemento enxofre, que é o S, e o elemento oxigênio, que é o O. Então, reparem que os óxidos sempre são formados por dois elementos distintos. E aí o que pode variar é a quantidade de cada elemento, seja a quantidade de oxigênio ou do outro elemento que está sendo ligado, tudo bem? Porém, todos os óxidos são formados por dois elementos. E, galera, agora reparem, o que todos os óxidos possuem em comum? Todos os óxidos possuem o oxigênio como elemento comum. Tranquilo? Então, reparem o seguinte, todos os óxidos são formados por dois elementos, porém, desses dois elementos, um é oxigênio. Beleza? Então, em todos esses casos, as substâncias são formadas por dois elementos distintos, sendo que um dos elementos é o oxigênio. Então, de maneira resumida, nós podemos afirmar o seguinte, que óxidos são substâncias formadas por apenas dois elementos, sendo um desses elementos o oxigênio. E, galera, não é à toa que esse tipo de composto se chama óxidos, porque óxidos tem que ter na composição oxigênio, beleza? E, galera, bastante atenção, a estrutura desse composto tem que necessariamente ter apenas dois elementos distintos e um deles tem que ser o oxigênio, beleza? Então, vamos analisar os nossos exemplos. Eu tenho aqui o óxido de ferro, que é formado por ferro e oxigênio, dois elementos, um deles é um oxigênio, então ele é um óxido. Monóxido de carbono também é formado por dois elementos e tem um oxigênio como sendo um dos elementos, então também é um óxido. CO2 também é formado por dois elementos distintos, carbono e oxigênio. Se tem oxigênio, é óxido. Dióxido de nitrogênio também é formado por dois elementos, nitrogênio e oxigênio. Como tem dois elementos e um dele é o oxigênio, então o dióxido de nitrogênio também é um óxido. E o óxido de cálcio, que é o último, também é formado por dois elementos, cálcio e oxigênio. Se um desses elementos é o oxigênio, então eu tenho aqui também um exemplo de óxido, tranquilo? Então, comparando agora a definição das quatro classes de compostos inorgânicos, o que nós temos? No caso, o ácido é toda substância que em água forma H+, base é toda substância que em água libera OH-, como a gente viu, sal é toda substância capaz de liberar íons positivos e negativos, diferentes de H+ e OH-. E por fim, como a gente acabou de ver, óxido é toda substância formada por apenas dois elementos. Galera, isso aqui é muito importante vocês lembrarem. Nos óxidos tem apenas dois tipos de elementos diferentes, beleza? Sendo que um desses elementos tem que ser o quê? O oxigênio. Então tem que ter dois elementos e um deles tem que ter o oxigênio. Se a gente agora então comparar a fórmula química de todos os compostos, o que a gente pode observar? Ácidos tendem a possuir hidrogênio no início, porque eles têm que liberar esse hidrogênio na forma de íons H+. Base tende a possuir o íon OH- e geralmente esse íon vem no final. No caso do sal, a estrutura deve ser formada no início por íons diferentes de hidrogênio
e no final por íons diferentes de OH-. No caso aqui, por exemplo, eu tenho NaCl, não tem nem H nem OH, CuSO4, KCl, KBr, CaCO3, MgF2. E agora, qual que é a diferença primordial dessas substâncias para o óxido? Que os óxidos sempre possuem dois elementos, e um desses elementos é sempre o oxigênio, e geralmente esse oxigênio vem no fim da representação, beleza? Lembre-se, gente, tem que ter apenas dois elementos, não se esqueçam disso. A outra diferença que a gente pode observar entre essas classes é em relação à nomenclatura. No caso das bases, a nomenclatura sempre vai possuir a estrutura hidróxido de e o outro elemento que está junto ao OH. Nesse caso, nós temos o hidróxido de sódio. No caso dos ácidos, nós sempre vamos indicar ácido e o nome do íon que está junto com o hidrogênio. Nesse caso, nós temos hidrogênio com cloro, então nós temos o ácido clorídrico. No sal, como nós vimos, nós representamos primeiro o íon negativo e depois o elemento positivo. Nesse caso, como o íon negativo é o cloro e o positivo é o sódio, nós temos o cloreto de sódio. E agora, gente, como que funciona a nomenclatura para óxidos? Bom, para a gente aprender a dar nome a óxidos, vamos pegar o exemplo de um óxido bastante simples, formado por oxigênio e cálcio. Galera, nesse caso nós só precisamos fazer o seguinte: destacar primeiro o oxigênio e separar ele do restante da minha estrutura. E no caso do oxigênio, nós vamos dar um nome especial. Nós vamos sempre referir o oxigênio como sendo o óxido, tranquilo? Então, no caso, para eu dar nome para um óxido, eu vou seguir a seguinte estrutura geral. Eu sempre vou escrever óxido, que está referindo ao oxigênio, vou colocar a palavra D e depois vou colocar o nome do outro elemento que está ligado ao oxigênio. Então, nesse caso, como é que ficaria o nome dessa substância? Ficaria óxido, que é a primeira parte, depois vou colocar D, e depois que eu colocar o D, eu vou colocar o nome do outro elemento que está ligado ao oxigênio. Nesse caso, o elemento que está ligado ao oxigênio é o Ca, que é o cálcio. Então, nós temos o óxido de cálcio, beleza? E galera, é muito simples. Sempre que você tiver um óxido, você vai ter sempre óxido de alguma coisa. Tranquilo? Essa é a estrutura geral. E galera, no caso dos óxidos, nós vamos ter apenas uma variação, que é quando nós temos óxidos com elementos semelhantes, porém com quantidades de oxigênios diferentes. E como é que a gente vai fazer um nome para esse tipo de óxido? A gente vai seguir o mesmo princípio. Sempre vai colocar óxido de e o nome do outro elemento. Porém, nesses casos em que a gente tem duas possibilidades de óxidos distintos, eu tenho que diferenciar esses óxidos com um prefixo antes do óxido. E esse prefixo pode ser mono, di e tri. E esses prefixos vão indicar a quantidade de oxigênio. O prefixo mono indica 1 oxigênio, o prefixo di indica 2 oxigênios e o prefixo tri indica 3 oxigênios. Então, vamos usar essa ideia para fazer a nomenclatura dessas duas substâncias. O primeiro óxido ele é formado por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, ou seja, eu tenho um carbono aqui e um oxigênio. Como eu tenho apenas um oxigênio, eu tenho que diferenciar ele desse outro óxido que tem 2 oxigênios. Então, como que eu vou montar o nome desse óxido? A primeira coisa é, antes de escrever óxido, eu vou colocar o prefixo que indica a quantidade de oxigênios. Como nesse caso eu tenho apenas um oxigênio, eu vou utilizar o prefixo mono, que indica 1. Então, como vai ficar o nome? Vai ficar monóxido. Tudo bem? Mono, porque é 1, e eu juntei mono com a palavra óxido. Virou monóxido. Beleza? Então, é um monóxido. Eu vou continuar o nome, eu vou colocar D. E o nome do outro elemento. Como nesse caso o outro elemento que está junto com o oxigênio é o carbono, então aqui eu tenho monóxido de carbono. Tranquilo? No segundo caso agora, eu tenho o carbono ligado ao oxigênio, porém agora eu tenho 2 átomos de oxigênio. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio, eu vou utilizar o prefixo que indica 2, que é o prefixo di. Tranquilo? Então, como vai ficar meu nome? Eu vou colocar o prefixo di e juntar com a palavra óxido. Vai virar dióxido. Di de 2,
ox indicando que tem 2 oxigênios. Então, nesse caso, eu tenho o dióxido de, e o outro elemento que está com oxigênio também é o carbono. Então, agora eu tenho o dióxido de carbono. Monóxido de carbono tem apenas um oxigênio. Dióxido de carbono tem 2 oxigênios. Para a gente praticar, vamos pegar o outro exemplo com 3 óxidos diferentes, todos formados por enxofre ligado a oxigênio. Então, eu vou utilizar a mesma estrutura. Eu vou utilizar óxido de e o nome do outro elemento, porém eu vou colocar um prefixo mono, di ou tri para indicar a quantidade de oxigênios que está ligada ao outro elemento. Então, vamos analisar o primeiro óxido. Ele é formado por um átomo de enxofre, que é o S, e um átomo de oxigênio, que é o O. Nesse caso, quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho apenas um, então eu vou utilizar o prefixo mono, beleza? Então, como vai ficar o nome para o primeiro óxido? Vai ficar monóxido, porque tem apenas um oxigênio. Vou continuar, vou colocar D, e vou colocar o nome do outro elemento. No caso, o S indica o elemento enxofre, então fica monóxido de enxofre. No segundo caso, eu tenho um enxofre ligado a 2 oxigênios. Se eu tenho 2 oxigênios agora, o prefixo que eu vou utilizar é o di, então vai ficar dióxido de, e o nome do outro elemento, enxofre. Então eu tenho agora o dióxido de enxofre. Por fim, agora eu tenho o último exemplo, que eu tenho agora o enxofre, porém ligado a 3 oxigênios distintos. Se agora eu tenho 3 oxigênios, eu vou utilizar o prefixo tri. Tranquilo? Então agora vai virar trióxido de, e o nome do outro elemento, enxofre. Agora eu tenho então o trióxido de enxofre. Galera, o nome de óxido é bastante intuitivo. Basta você saber sempre que tem a estrutura óxido e o nome do outro elemento, e vocês têm que ficar atentos só para os prefixos. Mono é um oxigênio, di, 2 oxigênios, tri, 3 oxigênios, podendo ser monóxido, dióxido ou trióxido. Então, diferenciando as classes de elementos pela nomenclatura, o que a gente pode observar? A estrutura da nomenclatura de bases sempre vai vir hidróxido de e o outro elemento. Nesse caso, como eu tenho sódio, é o hidróxido de sódio. Ácido sempre vai ser ácido e o nome do íon que está ligado ao hidrogênio. Nesse caso, como eu tenho cloro, vai ser o ácido clorídrico. Lembrando que a terminação hídrico, ico, oso, enfim, depende se o ácido é um hidrácido ou um oxiácido. No caso do sal, a estrutura do nome é o íon negativo de e o nome do átomo positivo. Nesse caso, como o íon negativo é o cloro, eu tenho o cloreto de sódio. E no caso dos óxidos, que na minha opinião é o mais fácil, sempre nós vamos ter a estrutura óxido de e o elemento que está junto com o oxigênio. E a gente tem que lembrar sempre de considerar a quantidade de oxigênio. Se nós temos, por exemplo, nesse caso, 2 oxigênios, nós utilizamos o prefixo di. Então fica dióxido de carbono. Então, galera, o que eu quero de vocês a partir de agora? Eu quero que vocês saibam diferenciar base, ácido, sal e óxido dessas duas formas. Ou pela nomenclatura, ou seja, pelo nome de cada substância, ou pela fórmula química. Beleza? E se vocês conseguirem, pelo menos, sempre diferenciar cada um desses compostos, vocês vão conseguir resolver uma gama muito grande de exercícios. Pessoal, então eu vou ficando por hoje. Eu acho que a aula já está bastante grande. Eu não vou fazer exercícios para essa aula, porque eu acredito que esse conteúdo é mais simples que os demais. E se eu fizesse exercício, basicamente eu ia dar as respostas para vocês. Então, como eu quero que vocês treinem, eu vou deixar para vocês tentarem fazer atividade basicamente assistindo a videoaula. Tranquilo? Lembrando que se caso vocês tiverem dúvidas antes de responder a questão, pode me procurar, beleza? Se você tiver com dúvida na hora de resolver uma questão específica, vai lá no Google Meets, me chama, que eu ajudo a resolver e tirar as dúvidas. Tranquilo? Galera, então, vou ficando por aqui. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir a aula. Então, boa atividade a todos. Até a próxima e valeu!